Olá, meus irmãos, eu sou o professor José Júnior, este é o blog do professor José Júnior e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o conceito de igreja e a origem da igreja. Você já parou para se perguntar quando a igreja ela foi fundada? A maioria dos teólogos acredita que a igreja foi fundada a partir de Atos 2, no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Bom, a gente precisa entender um pouco mais a fundo esse conceito de igreja para a gente perceber se ela realmente foi fundada em Atos 2 ou não. No hebraico, nós temos a palavra kahal, que geralmente é usada para se referir a um ajuntamento de pessoas, ao povo de Deus. Só que essa palavra muitos eruditos entendem que ela é usada para se referir ao ajuntamento do povo de Deus no sentido étnico, ou seja, a palavra kahal, muitos entendem que ela é usada para se referir ao Israel de Deus e não necessariamente a igreja. Só que essa palavra kahal, ela foi, quando surgiu a Septuaginta, que é a tradução, né, ou versão hebraica da Bíblia, traduzida para o grego cerca de 300 anos antes de Cristo, essa palavra kahal, ela foi traduzida na Septuaginta pela palavra eclesia, que geralmente é a palavra usada no Novo Testamento para se referir à igreja, ao povo de Deus, ao ajuntamento de cristãos. Só que, como eu te disse, a palavra eclésia, ela foi usada antes de Cristo, na Septuaginta, tradução, bíblica do grego que surgiu cerca de 300 anos antes de Cristo. E um detalhe sobre a palavra eclésia, que geralmente é traduzido nas nossas versões por igreja, essa palavra eclésia, ela era usada também em um contexto secular. Ela era usada para se referir não apenas a um ajuntamento de cristãos, mas ela era usada para se referir a uma assembleia, a uma reunião política, a uma reunião em um teatro, enfim, uma reunião, uma assembleia de pessoas para discutir sobre determinado assunto ou ouvir algum edito do governo, enfim, essa palavra eclésia, ela era uma palavra secular que tomou o sentido de palavra cristã para se referir a um ajuntamento de cristãos. Então a palavra eclésia, ela após Jesus, ela tomou o sentido de palavra bíblica, palavra cristã, para se referir ao ajuntamento de cristãos, o ajuntamento de pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Só que lá, no Antigo Testamento, temos a palavra kahal, usada para se referir ao ajuntamento do povo de Deus. Alguns dizem que essa palavra kahal ela só pode ser usada para se referir a Israel, em um sentido étnico. Mas quando a gente volta antes de Israel, a gente vê que Abraão, ele teve uma chamada de Deus em Gênesis 12. A gente vê que lá no Éden, a geração de Sete, após o nascimento do filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então a gente precisa entender que a palavra kahal no Antigo Testamento, ela não pode ser entendida apenas como uma palavra usada em um sentido étnico, para se referir apenas a Israel. Era uma palavra usada para se referir ao ajuntamento do povo de Deus. E Abraão e sua família eram um ajuntamento do povo de Deus. Podemos entender que a geração de Sete era um ajuntamento do povo de Deus. Na verdade, lá no Éden, nós podemos ver o primeiro modelo de igreja, com Adão, Eva e seus filhos, pois eles estavam reunidos em nome de Deus, reunidos em nome do Senhor. Falhas aconteceram, erros aconteceram, mas o primeiro modelo de igreja que a gente vê na Bíblia é ainda no Éden, com Adão e Eva. E depois nós tivemos o modelo de Abraão e sua família, Antes disso, de Sete e sua família, ainda no Éden. O que eu quero dizer é que a palavra kahal, ela não pode ser usada apenas em um sentido étnico, como pensam
muitos teólogos, pois ela era usada antes da existência de Israel para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, a família de Abraão, a família de Isaque, a família de Jacó, ainda com Adão e Eva nos tempos do Antigo Testamento. Então essa palavra usada para se referir a um ajuntamento do povo de Deus no Antigo Testamento, a palavra carral, ela não pode ser usada apenas em um sentido étnico, ela tem um sentido mais amplo, pois a palavra carral é usada para se referir a um ajuntamento de pessoas em nome de Deus. E essa palavra, né, foi traduzida no grego, foi usada no grego, traduzida como eclesia, ou pela palavra eclesia, né? Então, no Novo Testamento, nós entendemos que a igreja, ou a palavra eclesia, como é usada no grego, ela é usada depois da obra redentora de Cristo para se referir a um ajuntamento de crentes que se reúnem em nome de Cristo. Mas a gente observando o significado de eclesia e de carral, a gente vê que o conceito de igreja, ele surgiu ainda lá no Antigo Testamento. Ele surgiu ainda lá nos primórdios da humanidade, lá nos primórdios do Jardim do Éden. O conceito de igreja surgiu no Éden, passou por Abraão, passou por Isaque, passou por Jacó. O conceito de igreja, né, estava ali em Israel. Israel é um modelo de igreja, por assim dizer, e após a obra redentora de Cristo, chegamos ao modelo de igreja, né, no sentido de pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Se igreja é um ajuntamento de pessoas reunidas em nome de Deus, nós não podemos dizer que Adão e Eva não fazem parte da igreja, não podemos dizer que Abraão não faz parte da igreja, não podemos dizer que Sete e sua geração não fazem parte da igreja. Claro, eu me refiro a esse conceito de igreja no Antigo Testamento, igreja em termos gerais, igreja como um ajuntamento de pessoas em nome de Deus. Mas a partir do Novo Testamento, igreja faz referência ao ajuntamento de pessoas reunidas em nome de Cristo, o corpo de Cristo. Mas a ideia de igreja remonta desde os tempos do Antigo Testamento. Então temos o conceito de igreja em termos gerais, que vem desde os tempos do Antigo Testamento, conceito de igreja em termos gerais, que é o ajuntamento de pessoas em nome de Deus. E a partir do Novo Testamento, temos o conceito de igreja em termos mais estritos, que é, a partir do Novo Testamento, o ajuntamento de pessoas que foram redimidas pela obra redentora de Cristo, pessoas reunidas em nome de Cristo, o corpo de Cristo. Então, a partir do Novo Testamento, o conceito de igreja se tornou um pouco mais estrito no sentido de pessoas lavadas e redimidas pelo sacrifício de Cristo, pessoas que se reúnem em nome de Cristo, o corpo de Cristo. Esse é o conceito de igreja a partir do Novo Testamento. Mas o conceito de igreja em termos gerais, né, como o ajuntamento de pessoas em nome de Deus, esse conceito veio desde os tempos do Antigo Testamento. O conceito de igreja no Novo Testamento, portanto, não surgiu como uma entidade separada ou contraditória ao plano original de Deus, mas como uma continuação e consumação da história da redenção do povo, a qual Deus vem trabalhando desde os tempos do Jardim do Éden, quando Deus prometeu, né, que enviaria o seu Filho para redimir a humanidade, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu fiz um PDF detalhado a respeito do conceito de igreja. Esse vídeo é apenas um pequeno resumo para atiçar a sua curiosidade. Se você ainda não tem acesso a esse PDF, um estudo detalhado a respeito de igreja, e nesse PDF eu dou uma explicação detalhada também a respeito do termo batismo com o Espírito Santo e com
fogo, né, que é uma coisa que traz muita confusão hoje em dia. Se você ainda não tem esse PDF, você pode pedi-lo gratuitamente através do número do WhatsApp na descrição desse vídeo. Esse PDF que eu elaborei é um estudo bem imparcial a respeito do conceito e origem da igreja, a respeito também do conceito sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e vem comigo para que possamos aprender juntos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.